a professora Bruna Breiner vai nos ensinar um pouco mais sobre a adaptação dos aparelhos de amplificação sonora individual. E eu queria convidar ela para já compartilhar a tela e assumir aqui a apresentação. Bruna, você tem 45 minutos, tá bom? Tá ótimo, doutor. Primeiro, eu quero agradecer muito a minha presença aqui nessa aula. Como o doutor já disse, eu sou uma chegada de novo em Brasília, né? Agora... E é muito bem-vinda, Bruna. Obrigada. Participei aí do comecinho, que eu tenho muita vontade de fazer meu mestrado, então por isso que eu estava ali perto de vocês, participando das reuniões, porque eu tenho muita vontade e quero ser uma maluca junto com vocês aí para publicar e fazer acontecer como vocês. E estou muito honrada de estar aqui. Acho que a primeira coisa, e eu brinquei hoje quando eu encontrei com o Hugo, a primeira coisa que eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, agradecer a doutora Thaís, agradecer a cada um de vocês que estão aqui hoje. Eu espero que seja de muito bom proveito tudo que a gente vai estudar, porque a ideia é trazer um pouquinho daquilo que eu faço na minha prática clínica para ajudar os nossos pacientes. Essa é a ideia, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu só ver se está tudo correto. Acho que sim. Só um instantinho, por favor. Só tô... Muito bem. Acho que é aqui, compartilhar a tela. Compartilhar. Muito bem. Tudo certo, doutor? Posso começar? Pode sim. Bruna, antes de começar, clica no modo exibição. Gente, aí, perfeito. Ótimo. Muito bem. Então, mais uma vez, boa noite. A ideia da gente falar um pouquinho sobre o padrão ouro, e eu estava ouvindo vocês falando dos guidelines, e a gente visa olhar os guidelines com um carinho muito grande. E por que eu venho estudando isso de uma forma muito grande? Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou paulista, sou fonoaudióloga desde 2009, fiz a minha especialização na Santa Casa de São Paulo, e eu, a princípio, né, me formei na São Camilo, em São Paulo, que é uma faculdade particular, e segui os passos ali de uma professora muito querida, que é a Mariana Guedes, e a minha ideia sempre foi oferecer para os pacientes usuários de prótese auditiva um pouquinho mais de conteúdo quanto ao processamento auditivo. Porque essa foi a minha iniciação científica ali quando eu me formei, e eu tinha muito claro, junto com a Mariana, estudando ali a parte do envelhecimento, de que a gente precisava oferecer para esses idosos o algo a mais, né? Então, assim, colocar aparelho auditivo, somente isso, não era o suficiente. A gente precisava entender como que esse paciente estava funcionando com esse aparelho. E foi por isso que a gente foi buscar ali estudar as alterações que o aparelho auditivo fazia efetivamente no processamento auditivo desse paciente. E foi esse caminho que eu vim trilhando desde então, né? Quando eu fui para Santa Casa, a ideia era eu fazer a parte audiológica clínica, porque eu acredito que quem diagnostica bem, reabilita melhor ainda, porque a gente tem um olhar diferenciado quando a gente vai realizar o exame. E é um pouquinho disso que eu trouxe hoje. Colocar aparelho auditivo deixou de ser perguntar para o paciente se ele está ouvindo bem. Então, é isso que a gente vai ver hoje na aula, tá bem? E, por favor, fiquem à vontade, tá? Para perguntar. Eu brinco que eu dou aulas online, mas eu sempre me sinto abandonada, assim, porque a gente não vê pessoas. Vamos lá. E a primeira pergunta que eu faço, né, e a primeira pergunta que eu trago para a gente avaliar é: qual é o objetivo do aparelho auditivo? Por muitas vezes, eu atendo pacientes que usaram ou usam o aparelho por muito tempo, e a primícia, que é o escutar, ficou em segundo plano.
A estética, às vezes, vem em primeiro plano. O aparelho pequenininho, porque a fono gosta do aparelho pequenininho, fica em primeiro plano, e não é essa a ideia. A ideia que a gente tem do aparelho auditivo é dar audibilidade. O que a gente quer oferecer para o paciente é fala, é acesso à fala. Nós estamos aqui num grupo que executa implante e eu brinco que eu sou muito parceira de quem coloca o implante, né? Mesmo trabalhando na parte do aparelho auditivo, porque chega um momento que eu não tenho mais o braço para oferecer o que eu quero para o meu paciente, a primícia que é ouvir a fala. E a gente precisa ter muito claro isso quando a gente adapta um aparelho, seja num adulto ou seja numa criança. Então, se eu vou adaptar uma criança com uma perda auditiva severa profunda, o que que eu estou oferecendo para ela? Qual é o acesso à fala que eu quero oferecer para ela? Será que é aqui que ela tem que ficar? É comigo que ela tem que ficar? Ou ela tem que ir para outros caminhos? Né? Então, a gente testa antes o aparelho nessa criança para ir treinando essa criança a ter atenção ao som, a fazer, executar as tarefas que a gente pede para responder ao som, mas ela não vai ter acesso à fala com esse produto. Então, a gente tem que pensar no além. E é por isso que eu trouxe um pouquinho disso, né? A ideia é a gente entender que colocar aparelho auditivo, ele passa por guidelines que são obrigatórios hoje, se a pessoa busca estudar, e a gente vai trabalhar muito sobre isso hoje na nossa aula, falando um pouquinho das mensurações de microfone e sonda, tá? Então, vamos passar um pouquinho e pensar na perda auditiva como impacto. Hoje a gente tem impactos muito fortes da perda auditiva no dia a dia, porque tem muitas atividades que a gente executa sem pensar, que a gente usa puramente a audição. Né? Então, o telefone, uma aula online que a gente está no transporte público, que a gente está ali no trabalho e a gente precisa dar conta de compreender o que as pessoas estão falando, geralmente sem vê-las, sem fazer leitura labial. E essa perda auditiva, mesmo sendo pequena, e eu ouvi vocês falando desse paciente que vai operar um lado, ele sim precisa de aparelho na orelha direita, porque isso vai ajudar bastante, principalmente quando ele estiver no ruído, mesmo usando o óseo do lado esquerdo, porque ele precisa do som baixinho, ele precisa dos fricativos, e a orelha direita já não oferece mais isso para ele. Né? Então, mesmo que a perda seja pequena, os impactos que elas causam de forma psicológica, social, afetiva, são muito maiores do que não ouvir ou não compreender. Né? Localização sonora, inteligibilidade no ruído, são várias questões que a perda auditiva está envolvida. Tá? Quando a gente trabalha com idosos, ou mesmo com pessoas em meia idade, porque eu vejo que a idade dos pacientes que estão aparecendo está cada vez menor, e isso é um impacto grande na nossa sociedade, se a gente pensar a título de quantidade de pessoas que vão ter perda daqui para o futuro, a gente tem que pensar nas demências, né, nas múltiplas patologias. E já é comprovado que uma das primeiras capacidades que o paciente começa a perder antes de aparecer a demência são os sentidos, e a perda auditiva está dentro desse pacote. A gente precisa dar atenção a isso. Então, a perda é pequenininha hoje, o senhor está com seus 40 anos, vamos esperar, será? O quanto a gente pode esperar? Será que não vale o teste? O paciente não sabe o que é ouvir bem. Às vezes, o pouquinho que melhora para ele, para mim, como fonoaudióloga que estou olhando aquela perda pequena ou para o otorrino, para ele vai fazer uma diferença gritante na família de 5, 6 pessoas conversando na sala de televisão. Então, a gente precisa avaliar o paciente com algo a mais. Ele não é somente uma audiometria, nem um par de orelhas. Ele é uma pessoa como um todo, é um cérebro que precisa dessa resposta a título de sinal auditivo, tá? Perda auditiva e zumbido. Zumbido sempre foi um carinho muito grande e eu tive o prazer de atender um paciente junto com o doutor. Eu acho que são os meus casos de sucesso, assim, que eu fico mais envaidecida. Que me fizeram pensar muito que a gente precisa adaptar esses pacientes, e às vezes ele não tem perda auditiva, ele só tem zumbido, desde que a gente tenha feito todo o diagnóstico necessário ali com uma equipe multidisciplinar, né, com o otorrino nos apoiando, ele precisa trabalhar esse zumbido. Muita gente não cuida do zumbido porque a maioria escuta que não tem cura. E essa cura, ela pode acontecer se a gente souber olhar para esse paciente de zumbido com um pouco mais de carinho. Então, uma boa avaliação, uma boa cofenometria, avaliações motoras, tudo isso é necessário para esse paciente. E o zumbido nada mais é
do que, a princípio, um sintoma que pode vir sim da perda auditiva, e a maioria deles tem essa perda, às vezes uma perda mínima, às vezes uma perda em altas frequências. E por que, então, se eu disse tudo isso, que o aparelho auditivo faz tanto sentido na vida das pessoas, devolve audibilidade, melhora o zumbido, dá acesso à fala para a criança que nasceu surda, por que o paciente reclama tanto? Porque tantos pacientes colocam o aparelho na gaveta. A gente precisa ter um olhar para isso, porque eles são nossos pacientes, né? A maioria da equipe trabalha com diagnóstico, mas o paciente que vem anualmente refazer a audiometria, eu trabalho num serviço grande, né, que atende muitos pacientes todos os dias, que é o CEAL, e eu, às vezes, estou na sala de teste ali entre um paciente e outro, e eu fico escutando a parte do diagnóstico. E aí, como é que o senhor tá? Tá mais ou menos, né, filha? Não sei o quanto eu estou escutando, não sei, esse aparelho às vezes não fica bom. Então, assim, a gente escuta muitas queixas. E por que a gente escuta tantas queixas? Será que a queixa está com o paciente, né? Que eu escuto muito das minhas fonos. Não, mas esse paciente é muito difícil, ele é muito reclamão, ele é poliqueixoso. Será? Né? Qual é a minha parte, a minha porcentagem em tudo isso? Então, vamos lá. Será que é a marca? Né, assim, ó, todo esse quadro que vocês estão vendo aí no canto direito são marcas de aparelho auditivo. Será que é a marca que influencia? E a gente já avaliou que não, né? Existe um trabalho que foi feito lá na USP de São Paulo que avaliou a resposta do paciente com várias marcas, né? Existem lugares que fazem teste com várias marcas. O que a marca nos dá? Nos dá outros suportes que tem a ver com venda, né? Que tem a ver com a qualidade do pós-venda, tem a ver com outras coisas que a gente vai falar lá na frente. Mas é mais que isso, né? Todas as marcas têm vários modelos de aparelho que atendem a maioria das perdas auditivas, mas o que está por trás disso é que faz a diferença. Então, o profissional que está envolvido entre o otorrino e o fonoaudiólogo, qual é o suporte que você consegue ter com essa equipe? A indicação correta do modelo físico, o acoplamento, então aquela parte que vai ali na orelha vai fazer diferença, a orientação de uso, a fonoaudióloga deixou tempo hábil para ensinar o paciente a colocar o aparelho. Façam uma experiência, peguem um aparelho, nem que seja um protótipo, coloque você na sua orelha. Não é simples. Para aquele velhinho que já tem a mão mais endurecida, mais grossa, como é que ele vai fazer para colocar, né? Muitos deles têm artrose ali nas mãos, têm dormência, eles não têm habilidade de pôr o aparelho atrás da orelha, ajeitar o receptor. Como é que é essa orientação do uso? A conectividade, que de muito tempo para cá passou a ser parte da indicação fonoaudiológica. E a gente vai falar um pouquinho disso, né? Vencer a barreira da distância para o paciente ouvir melhor uma televisão, ouvir melhor o telefone, conseguir falar ao telefone. Os processos de verificação e validação, que é o foco da nossa aula, o acompanhamento e o uso diário do paciente. Aí sim está os 50% que vem do paciente. Ou seja, tem muito mais passos que são propriedades do fonoaudiólogo, que está além da marca, tá? Então, falando um pouquinho do fonoaudiólogo e do otorrino, a gente precisa sim do diagnóstico audiológico, e não a título de, este paciente tem otosclerose, este paciente tem... Não é fechar a patologia, e sim entender como ele funciona com aquela orelha, com aquela patologia. Porque é isso que vai dar suporte para a gente colocar o aparelho, né? Exames fidedignos, exames com cross-check, para a gente poder colocar o aparelho com garantia de que o paciente minimamente vai ficar bem, de que a gente está trabalhando com aquilo dentro da realidade audiológica do paciente. Avaliação física periódica, então, aquele paciente que chegou para colocar aparelho auditivo com uma curva tipo B, com uma curva tipo C, a fonoaudióloga precisa entender o que está acontecendo, né? Ela precisa pedir para ele voltar no otorrino, ela precisa refazer essa imitanciometria, por mais que ela vai trabalhar com a via aérea, por mais que o médico autorizou que ela coloque o aparelho auditivo, isso faz parte da saúde auditiva do paciente. O aparelho pode ficar diferente, a gente pode piorar um quadro de orelha média, de orelha externa com o uso do aparelho. E isso precisa estar muito alinhado na equipe para a gente não passar e pular etapas e ter aí pacientes com recidivas de patologias que não são fáceis, né? Como um colesteatoma, uma otite externa. A experiência com os aparelhos auditivos, que ela pode ser vivida dentro da sala, mas que também ela é muito importante dentro do ambiente do paciente.
E aí eu trago uma coisa muito legal, né, que é muito questionada ainda no mundo da fonoaudiologia, que são os atendimentos pela teleaudiologia, os atendimentos remotos, que para as primeiras avaliações eu concordo que a gente precisa realmente estar próximo do paciente, eu preciso ver aquela orelha, posicionar aquele aparelho, mas para viver o ambiente do paciente, ajustar o aparelho no ambiente dele, às vezes vai fazer toda a diferença. Então, o paciente já está com o aparelho dele, mas a reclamação dele é a TV dele. Será que não vale eu fazer um acesso remoto e criar uma programação, ele lá na sala dele, assistindo a TV dele, e eu vou oferecer essa audibilidade para ele? Então, tudo isso a gente precisa incluir aí nesse pacote fonoaudiológico. Os exames que vão ser avaliados durante o processo de uso do aparelho, não adianta o paciente pôr o aparelho na orelha e nunca mais retornar. Eu preciso avaliar a acústica desse aparelho. Ele está oferecendo tudo o que ele prometia lá na ficha técnica? Ou ele agora não funciona mais? A gordura do dedo entupiu o microfone superior. Tudo isso faz parte da avaliação fonoaudiológica. O que passa da ossada do fonoaudiólogo, aí sim a gente envia para o técnico, mas a gente tem que saber avaliar. O pós-venda, né? Então, o pós-venda do fonoaudiólogo é muito importante. Eu preciso estar próximo do meu paciente. Eu coloquei pós-venda porque eu venho de um mundo de particular, hoje também trabalho no SUS, mas o pós-atendimento é tão importante quanto. Eu preciso estar próximo do meu paciente para tirar as dúvidas dele no processo, né? Porque colocar o aparelho auditivo não é uma ciência reta, é uma reabilitação, vai passar por vários momentos, por várias etapas. E é importante que a gente esteja próximo do paciente, tá? Tem sempre as duas partes, a dedicação das duas partes, tanto dedicação a título de interesse quanto de tempo, tá? Tanto do paciente quanto do fonoaudiólogo. E aí eu entro um pouquinho na parte que a gente vai olhar com um pouco mais de carinho. Primeiro, avaliando o modelo físico. Quando o fonoaudiólogo avalia qual é o modelo que ele vai colocar, se ele vai colocar um aparelho retroauricular, um intraauricular, ele precisa entender outras coisas além da estética, né? Então, a primeira parte é o grau da perda. Puxa, o meu paciente quer um pequeno, mas eu abri a audiometria, é uma perda profunda. Como que eu vou levar isso para ele? Eu vou dizer para ele, não, você não vai usar o pequeno? Ou eu posso comparar com um aparelho muito maior e dizer para ele, não, mas do senhor é pequeno diante deste. Ele não sabe o que é aparelho. A gente sabe o que é o pequeno, o que é o grande, mas ele não sabe. Então, a gente precisa olhar isso com um carinho maior. O tipo da perda. Ele tem uma perda flutuante? Ele vai precisar de um controle de volume, de um aplicativo? Ou não, ele tem um tipo de perda progressiva. Eu vou colocar um aparelho no limite para que amanhã ele tenha que ter outro? O tamanho da orelha. Então, eu tenho muitos pacientes que chegam para mim com aquele aparelho maravilhosamente pendurado na orelha e avalia para mim que não está ouvindo, e eu digo, ainda bem, porque se o senhor estivesse ouvindo, não precisava nem do aparelho. Porque está pendurado, está fora da orelha, não cabe na orelha do paciente. Ele não tem destreza manual suficiente para pôr esse aparelho dentro da orelha. O direcionamento do som, que a gente geralmente pensa muito nisso quando a gente está falando de molde, né? Para onde o molde vai ficar virado, se aquela pré-moldagem foi feita da forma correta, próximo da segunda curva, mas isso é muito importante quando a gente está falando de um receptor no canal, de um tubo fino. Será que a posição daquele tubo fino está favorecendo a audibilidade naquele tímpano? Ou está batendo na parede e está dando microfonia? Né? Algumas coisas extremamente perigosas que a gente vê por aí, né? Um tubo fino numa orelha de uma criança, não tem espaço, não faz sentido aquela criança usar aquilo. A gente precisa pensar no direcionamento sonoro de uma forma diferente. O índice de inteligibilidade, que aí está muito atrelado à tecnologia que eu vou colocar do aparelho auditivo desse paciente, a possibilidade de investimento, porque a tecnologia precisa ser boa, porque ele tem um IRF ruim, né? Então eu preciso ajudá-lo no ruído, porque o IRF é feito no silêncio. Então eu tenho certeza que no ambiente ruidoso o paciente vai precisar de um pouco mais de tecnologia, mas eu preciso entender o que cabe no bolso dele, né? Ou aquilo que a família está disponível para investir. E aí, por último, a gente deixa a exigência estética, porque não é que a gente não vai pensar nisso, mas isso é a última parte. Se tudo o que eu pensei estiver completamente fora daquilo que o paciente precisa, eu vou ter que conversar com ele de uma forma muito correta. Mas, se aquilo que eu pensei pode ser alinhado ao desejo estético do meu paciente, tudo bem, a gente fez ali as pazes e vai ficar tudo bem, tá? O acoplamento.
Eu ouvi uma frase essa semana de um paciente que me deixou muito triste, porque o paciente dizia para mim que o molde dele era muito feio e que as pessoas tinham que entender que o molde era só para segurar o aparelho e que podia ser bonito. E aí, depois de quase 20 anos a pessoa usando o aparelho, ela veio com esse discurso, eu fico me perguntando que tipo de atendimento ela teve, né? Assim, ela precisa ter um pouco mais de esclarecimento, de dizer para ela que o molde ele é muito mais do que só segurar o aparelho. O molde faz toda a diferença, é ele que leva o som para a orelha. A oliva faz toda a diferença, é ela que vai ocluir suficientemente esse conduto para favorecer a escuta. Então, não é estético, não é fisicamente mutável. Ah, porque meu paciente disse que a sonda estava machucando e aí eu troquei para uma aberta. Não faz sentido, o paciente não vai escutar, vai perder som. E a gente tem como provar isso, tá? E aí chego nos tipos de aparelho, porque tem aparelho para todos os gostos. Tem grande, tem pequeno, tem aqueles que ficam totalmente dentro da orelha, tem aqueles que são esteticamente diferentes, mas eu preciso mostrar para o meu paciente ou entender, eu entender isso de uma forma muito correta para passar essa audibilidade para o meu paciente da maneira correta. Receptor no canal é para todo mundo? Não. Ele pode ser muito bonito e atender a muitas perdas, mas ele não é para todo mundo. Eu preciso acusticamente oferecer o que o meu paciente precisa. Aparelho intracanal, ele tem limitações técnicas de volume, de microfone, que vai favorecer ou não a escuta do paciente no ambiente ruidoso. E isso tudo passa pelo fonoaudiólogo, passa pela nossa avaliação. E como que a gente avalia, então, se a adaptação está boa ou está ruim? A gente tem muitas formas de validar, né, a adaptação com o aparelho, que seria como que esse paciente está vivendo no dia a dia dele com o aparelho auditivo. Então, eu estou falando de validar, que é algo mais subjetivo e nem tanto, porque a gente pode usar coisas numéricas, como um questionário, uma lista de palavras, se ele detecta ou não detecta sons do Ling. Mas eu também posso colocar ele em campo, né, num ganho funcional e verificar se ele, como ele performa sem aparelho, frases, palavras, e como ele performa com o aparelho, frases e palavras. Mas no mundo de uma tecnologia digital, ao qual os aparelhos podem encarar alguns sons que vêm da caixa como ruído, eu preciso de algo a mais. E tá aí que entra as medidas de microfone sonda. Essas medidas são muito antigas. Elas são datadas ali de 1970, 1980. São os primeiros equipamentos Verifit, os primeiros equipamentos lançados para mensuração. E hoje a gente ainda tem que lidar com equipes ou com profissionais que não fazem, ou que não entendem o tamanho do benefício desse tipo de exame, tá? E, além disso, né, falando aí para uma equipe que é multidisciplinar entre fonoaudiólogos e otorrinos, eu acredito que o otorrino também precisa saber o impacto desse exame para o paciente, precisa ter ideia do que esse exame pode oferecer para o paciente a título de qualidade sonora, até para que a gente não tenha aqueles pacientes chegando reclamando do aparelho e você não sabe nem muito bem palpável o quanto ele está bem ou o quanto ele está mal. O ganho funcional. O ganho funcional, ele não é algo excluído, ele é necessário, porque é algo que o paciente vai sentir o quão bem ele ficou com o aparelho e o quão ele não performa bem sem aparelho. Mas é uma métrica importante também para o fonoaudiólogo. Se eu pego um paciente que eu coloquei na cabine com e sem, e os resultados estão iguais, eu tenho certeza que tem alguma coisa errada. Agora, quando os resultados são minimamente mensuráveis, mas o paciente sente ainda queixas, você entende que precisa fazer algo a mais, porque o campo pode estar aí maquiado pelos dados automáticos do aparelho, tá? Como corte de redutor de ruído, controles de microfonia, que são algoritmos para facilitar a escuta no ruído, mas que num ambiente de ganho funcional, o aparelho não tem como saber, né? A não ser que a gente desligasse tudo, mas que também não vai ser a prática vivida no paciente no dia a dia. É tudo muito estático. As mensurações com microfone sonda hoje são consideradas o padrão ouro para a adaptação de aparelhos auditivos. Foi-se o tempo que eu falava para o meu paciente, como é que o senhor está me ouvindo? Está me ouvindo bem? Não quer dizer que eu deixei de fazer isso,
mas eu tenho parâmetros para dizer para ele que está muito legal ou que realmente está baixo, ou que realmente o aparelho está alto, tá? Quando a gente trabalha com os guidelines, conforme a gente estava ouvindo aí, eu não me lembro se ela é fonoaudiólogo ou otorrino falar, a gente tem que trabalhar com coisas muito corretas. A mensuração eletroacústica, né, a mensuração por microfone e sonda, ela é uma medida eletroacústica dentro da orelha do paciente ou no test box, e elas são preconizadas por todos os guidelines hoje de adaptação de aparelho auditivo. Ela é primícia para você adaptar bem um aparelho auditivo. E quais são as medidas que a gente consegue dentro disso? E por quê? Né? A ideia da medida de mensuração com microfone e sonda, ela passa pela avaliação da entrada de sons fracos, médios e fortes, e também a saída, ou seja, o ápice que o aparelho pode chegar sem causar desconforto ao paciente, mas hoje a gente olha além disso. A gente olha com muito carinho as medidas de SII, que já foram criados maneiras de se olhar para esse índice aí de inteligibilidade de fala, que na verdade não é bem de inteligibilidade, e sim de acesso à fala, há muitos anos atrás. Ó, esse trabalho, eu não coloquei a data ali, mas ele é de muitos anos. A ideia desses count dots aí, de contar os pontos, era já uma primícia do nosso SI. Dentro das fichas técnicas tinha lá um índice de articulação que provava basicamente quantos pontos estavam dentro do audiograma do paciente e quantos pontos estavam fora. E isso já dava uma ideia para quem estava reabilitando aquele paciente o quanto ele precisava do aparelho auditivo, o quanto eu precisava oferecer para ele de fala. Quando eu faço uma avaliação como essa, né, que tem aqui no nosso canto esquerdo, lá embaixo eu consigo, no roxo, o SII, ou seja, o acesso à fala para sons fracos, no laranja, o acesso à fala para sons médios, e no azul claro, o acesso à fala para sons fortes. E eu vou buscar isso cada vez melhor, porque esse exame, ele é feito baseado num som de fala, numa mistura ali de praticamente 6 idiomas, e ele vai acessar basicamente todos os fonemas e entender se eu estou oferecendo para o meu paciente aquilo que ele realmente precisa. Outra medida que a gente faz, e é uma medida que eu deixei aqui para a gente pensar, e eu acredito que os fonoaudiólogos que estão assistindo e que realmente adaptam o aparelho, impactam bastante quando eu falo sobre isso, porque a gente está muito tendencioso, né? As adaptações práticas, que eu não digo aberta, mas as adaptações mais fáceis, como o receptor no canal, como o tubo fino, elas viraram quase unanimidade entre os pacientes que usam aparelhos auditivos. Mas não é isso que os pacientes precisam. Se a gente não mensura, se a gente não tem certeza do que a gente está oferecendo para o paciente a título de acesso à fala, a gente pode estar somente colocando um brinco na orelha dele e não oferecendo para ele o que ele precisa. Porque quando eu falo de acoplador, eu estou falando daquela posição que a gente vai colocar dentro da orelha para fechar o conduto e todo o som vai entrar via aparelho, ou tem algum som que o paciente precise que entre pela perfuração ali da oliva ou do molde, pela ventilação, porque isso vai fazer diferença na escuta, né? Muitos pacientes têm aquele efeito de lata, né? De que a voz está dentro da cabeça. Isso é um paciente que pode precisar de uma ventilação, ou seja, ele tem graves preservados e precisa que aquele som entre pela oliva ou pela ventilação, ou não. Às vezes o que está faltando é som em grave, porque ele tem perda auditiva. E eu coloquei propositalmente essas audiometrias, porque são 2 pacientes que eu acompanho, que ambos usavam receptor no canal e os 2 estavam com adaptações abertas. E as queixas eram as mesmas, que ouviam a voz de uma forma muito ruim. Um precisava, sim, de uma mínima ventilação, e o outro precisava, era que volume. Ele precisava de volume, porque faltava som, escapava som por aquele orifício. E como que eu avalio isso? Né? Eu tenho padrões de respostas dentro das mensurações de microfone sonda, que fazem as avaliações de uma forma muito correta. Então, eu tenho aqui, nesse primeiro quadro,
Eu tenho uma medida de REUR, que eu vou avaliar uma orelha vazia, ou seja, uma orelha sem nenhuma interferência de nenhum objeto, que é aqui esse primeiro quadro. E aí eu vou fazer a avaliação da REOR, ou seja, como ficou essa orelha impactada pelo uso do aparelho. Esse paciente, ele tem aqui 1.000 Hz em 30. O que eu quero para esse paciente? Eu quero uma adaptação aberta? Eu quero que o som entre pela orelha dele grave, porque ele tem uma normalidade nos graves? Talvez não, porque ele tem uma audiometria ali em 30, ele tem perda auditiva em 1.000 Hz, ele tem perda auditiva em 250 e 500. Talvez não seja esse o caminho que eu tenho que estabelecer. Diferente de quando eu faço uma mensuração de REUR, que está aqui em preto, e REOR, que está aqui em rosa, quando eu tenho uma perda auditiva grande. Então, se eu olhar a audiometria desse paciente, o 250 dele está em 55. Ele precisa de uma oclusão. E como que eu vejo se a oclusão foi feita da forma correta ou não? Avaliando a diferenciação entre essas duas curvas. Eu só consigo fazer isso dentro de um software de mensuração com microfone e sonda. Esse daqui eu fiz dentro de um Aurical, esse daqui eu fiz dentro de um Callisto. As informações que eu consigo são muito parecidas. E como eu trabalho num serviço que tem os dois equipamentos, a gente tentou estabelecer nos protocolos essa proximidade, para que na hora que o otorrino olhe, ele consiga entender que, puxa, sempre quando eu vejo essa curva preta, a orelha está assim, quando eu vejo a rosa, a orelha está assado, para a gente conseguir juntar as informações e ficar fácil a leitura para quem não vê isso o tempo todo, tá? Então, a gente só consegue realmente estabelecer como ficou o meu acoplamento se eu mensurar. Porque muitas vezes eu falo para mim, eu coloco o aparelho na orelha do paciente e falo, puxa, vou usar esse molde concha. E aí é uma criança que fez esse molde concha há 6 meses atrás e que eu achando, só porque ele é um concha, que eu estou dando um efeito de fechado, e quando eu mensuro, eu simplesmente vejo uma curva como essa, duas curvas iguais. Eu não consegui oferecer nenhum tipo de oclusão para essa orelha. E a criança não está escutando, não está adquirindo linguagem, não está evoluindo na terapia fonoaudiológica, simplesmente porque eu acreditei que esse molde estava oferecendo algo para a criança, que o software da empresa me deu aqueles targets lindos, e que, na verdade, o som está escapando, está voltando pelo molde e a criança não está ouvindo nada, tá? O que a gente vê isso muito na prática. Muito bem. E a gente tem ali o pezinho nos menores, né, nas crianças abaixo de 4 anos, que a gente precisa também cuidar desse impacto do molde na orelha da criança. Por que que a gente faz a medida de RECD? Porque a orelha de uma criança, ela é infinitamente menor do que a de um adulto. E os aparelhos auditivos, para quem faz isso na prática, quando a gente pega ali uma ficha técnica, as medidas de ganho máximo, saída máxima, foram avaliadas dentro de um acoplador de 2 centímetros cúbicos, ou seja, infinitamente maior do que a orelha de uma criança. Então, a gente precisa estabelecer critérios para colocar volume sonoro nessa criança sem causar danos a esse sistema. Então, eu faço a medida de RCD exatamente para minimizar, ou seja, para eu dizer ao sistema qual é a ressonância, qual é as medidas a título de volume da orelha dessa criança, para ele preconizar isso no ajuste que eu vou fazer do aparelho, para que ele nem coloque som de mais, nem som de menos, para que a gente consiga estabelecer o critério de volume de saída do som para aquele bebezinho, para aquela criança. E o que eu quero com o ganho de inserção? Eu quero encontrar para o meu paciente exatamente o que ele precisa. Qual é o alvo que eu estabeleci? Qual foi a regra prescritiva que eu decidi usar para esse paciente? É uma regra que vai trazer ele para a normalidade? É uma regra que eu preciso dar todas as pistas auditivas? Eu vou usar uma DSL, porque é uma criança, ela precisa adquirir linguagem? Não, é um idoso com uma perda neurosensorial descendente, com LDL presente, com nível de desconforto ali muito presente, que diminui o campo dinâmico. Qual é o som fraco, médio, forte que eu estou oferecendo para esse paciente? Eu consigo avaliar exatamente a diferença que eu tenho entre o meu alvo, que são os sons, as linhas tracejadas,
e o que eu encontrei com o aparelho auditivo, que é a minha linha contínua. Essa diferença hoje, o último trabalho que foi feito agora em 2022, da Mariana Brigato, diz que os pacientes se beneficiam e gostam do aparelho auditivo quando o nosso target está entre -10 e +10. Então, a gente diminui essa régua de ter certeza que eu estou oferecendo para o paciente tudo o que ele precisa, a título de qualidade sonora. Além disso, a gente faz essa medida aqui, que é a medida em verde, para o MPO, que é um controle de saída. Aqui em cima, esse U que vocês estão vendo aqui, é a saturação do aparelho auditivo, e aqui eu vejo aonde eu tenho o máximo que eu posso ir desse paciente sem causar desconforto. Tudo bem? Outra avaliação muito importante que sai também das nossas medidas de mensuração com microfone e sonda é o acesso à fala, é o SI. Hoje já está estabelecido que pacientes, por exemplo, com SI abaixo de 55 ou 65, se não me falha a memória, já são pacientes candidatos a um implante coclear. Então, a gente precisa ter um caminho muito tênue entre adaptar o paciente com excelência e garantir que ele tenha um acesso à fala bom. Não só por conta do grau da perda, mas por causa das minhas escolhas. Se eu escolhi um molde errado, um acoplador errado, um tubo errado para o paciente, eu posso dizer, dentro de um ganho de inserção, que ele é um candidato ao implante, às vezes com uma perda moderada. Ou seja, o nosso trabalho de adaptação de aparelho, ele é diretamente impactado. Então, a gente precisa aprender que todos esses pacientes precisam ser mensurados, porque senão eu estou subadaptando o paciente que poderia estar se beneficiando do uso da prótese auditiva e está cada vez com o IRF pior, está cada vez mais com menos inteligibilidade de fala por conta de um trabalho que eu não fiz, tá? Outras mensurações com microfone e sonda, e que ainda não são todos os serviços que executam, são das capacidades de tecnologia outras que os aparelhos possuem. Por exemplo, cross e bicross, que hoje a gente consegue oferecer audibilidade para o paciente de uma forma não invasiva, né? A gente consegue oferecer audibilidade daquele lado, ganhando aí da curva sombra de cabeça, e a gente consegue colocar isso no papel. Eu consigo mensurar, eu consigo provar para o meu otorrino que fez diferença o uso do cross. E não só fazer diferença, mas que o meu cross, naquele paciente, está ajustado da maneira correta. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente ajusta um cross, a tecnologia do cross oferece a audibilidade que vem daquele lado, ou com uma perda auditiva profunda, sem IRF, ou uma anacusia, oferece a audibilidade para o lado melhor, seja ele melhor com audição normal, cross, ou melhor com audição melhor, o paciente tem uma perda auditiva, está sendo protetizado desse lado, e eu ainda vou passar o som para o outro lado, falando de bicross, mas a tecnologia trabalha com menos intensidade, o som do lado anacústico vai chegar com menos intensidade, e o som vai chegar com uma velocidade diferente. Só que isso só vai acontecer se eu tiver critérios para estabelecer que realmente está chegando daquela forma. Porque eu tenho uma orelha com um volume diferente, eu tenho uma adaptação na orelha melhor, que pode estar mais alta ou mais baixa, e às vezes a queixa que o paciente traz usando o cross sem ser mensurado é que aquele aparelho é muito mais barulhento, que o som chega muito mais alto do lado que ele não escuta bem do que o que ele escuta pelo aparelho, ou do lado que ele tem audição normal, porque eu não consegui regular o cross da maneira correta. Então, como é que a gente faz a mensuração? Ficou um pouco pequeno, mas eu quero que vocês olhem basicamente essa tela, que é a diferença de ganho em dBs. Eu tenho a primeira curva aqui, que é a curva em azul, que estabelece a orelha melhor do paciente. Eu tenho a orelha em rosa, que estabelece o lado anacústico, ou seja, eu tenho uma perda de intensidade e velocidade do pico de ressonância, porque eu estou falando do lado anacústico, e depois eu tenho um ganho quando eu adapto o aparelho. Ou seja, eu preciso ter essa curva no meio entre as duas para eu oferecer a audibilidade via cross, mas eu não posso oferecer algo maior do que ele escuta pela orelha melhor. Então, isso é mensurável num protocolo cross via mensurações com microfone e sonda.
Geralmente, quando a gente liga ali, a gente fala a palavra de first fit, né? Quando eu faço o on the fall, ligo pela primeira vez o cross, geralmente ele fica mais alto, porque o software não entende qual é aquela orelha, qual é o volume daquela orelha, se ele precisa ter uma sensibilidade um pouco menor ou um pouco maior. A gente precisa mensurar para saber o que a gente está fazendo. Então, esse tipo de paciente que usa cross, por exemplo, a gente faz o protocolo somente de microfone sonda do cross. Eu tenho que favorecer as duas orelhas, entender que as duas orelhas precisam estar ventiladas, porque ele não vai ter interferência sonora, e aí sim estabeleço o protocolo cross, faço ali as medidas. E quando o cara é bicross, quando ele tem perda auditiva numa orelha e a outra orelha na cosia, eu faço os dois protocolos. O protocolo para garantir a acústica melhor, sons fracos, médios, fortes e saída, e ainda assim faço o protocolo de cross, para garantir que o que está vindo daquele lado vem com qualidade e dentro do esperado, para que o aprendizado da função cross, ou seja, que o paciente ganhou aquele lado, e o cérebro entende que chegou um pouco mais baixo e um pouco mais demorado, para que ao longo do tempo o paciente entenda que está vindo do lado anacúsico. Por isso que a gente precisa das medidas de microfone sonda para o cross e bicross. Além disso, a gente tem mais tecnologias no aparelho. Então, a tecnologia, por exemplo, de rebaixamento de frequência é algo a ser mensurado. A gente consegue mensurar e a gente usa esse tipo de tecnologia, compressão de frequência, transposição de frequência, translação de frequência em algumas marcas, exatamente para oferecer para o paciente que tem um tipo de perda como essa, os sons mais agudos, os sons fricativos, aqueles sons mais fininhos da fala que o paciente com uma perda auditiva dessa não consegue escutar, ou consegue escutar de uma forma muito ruim. Quando a gente habilita isso de uma forma muito crua, muito automática no software, a gente não consegue estabelecer a melhor escuta, tá? Opa, ficou uma tela dupla aqui. Deixa eu só tirar isso daqui. Pronto. Ótimo. Desculpem. Muito bem. Então, como é que funciona a mensuração do rebaixamento de frequência? A primeira coisa que eu preciso estabelecer é aonde está a melhor intensidade possível para o paciente escutar sem distorção os sons agudos. A gente chama essa posição de MAOF, que é o máximo, a audibilidade de saída dos sons fricativos. Então, eu vou encontrar esse MAOF ali com som de fala. Quando eu estabeleço esse local, eu vou começar a testar esse aparelho. Então, a primeira medida que eu faço é uma medida com o S, só com o aparelho ligado, para eu ter certeza de onde que está esse fonema. Depois eu vou lá no software da marca e vou estabelecer ligado para aquele algoritmo que eu tenho, seja ele compressão, seja ele transposição, seja ele translação. Quando eu ligo ele no on default, o fonema S mudou de posição. Quando eu faço lá pelo meu microfone sonda, eu tenho um novo posicionamento, mas que ainda não está dentro do meu MAOF, ou seja, não estou oferecendo tudo que o meu paciente precisa. Sabe aquele paciente que tem uma perda auditiva descendente que quer aprender inglês? Ele não vai pegar aquele fonema linguodental, porque ainda não está dentro de onde ele pode escutar. E aí sim, eu faço o on the better, ou seja, eu consigo mexer ali no meu F mínimo e F máximo dentro do software, dependente da marca, cada uma tem um nome ali, às vezes chama de sensibilidade, às vezes de frequência inicial, frequência final, e eu vou trabalhar essa frequência para trazer para dentro da região de MAOF. Ou seja, eu consigo oferecer para o meu paciente a melhor audibilidade dentro da audiometria dele, oferecendo para ele o melhor que o aparelho pode ter. Eu geralmente não ligo essa tecnologia dentro do primeiro programa, porque às vezes o som vai ficar distorcido, o paciente tem uma sensação de que a voz fica mais grave. Mas para ele usar lá naquela sessão de aulas de inglês, para ele usar para ouvir um outro idioma, para ouvir os plurais, às vezes num ambiente muito barulhento, vai fazer toda a diferença, tá bem? Acho que fui assim, ó, cravado no que eu tinha preconizado. Falei até um pouco rápido demais, mas estava preocupada com o tempo.
E gostaria de agradecer. Falei rapidão. Acho que deu quase 35 minutos. Bruna, você foi excelente. Você não Obrigada. falou rápido demais, não. Você é muito didática. Obrigada. E, mas eu concordo que você, assim, você surpreendeu, acho que você surpreendeu quem te assistiu com a quantidade de conhecimento e conteúdo que você passou para a gente. Foi super legal. Eu adorei. Obrigada. Obrigada, Eu doutor. gostei muito, viu, Bruna? Foi excelente. Para os médicos otorrinos que estão acostumados em encaminhar o paciente para a reabilitação auditiva e receber aquele relatório Do ganho do de teste com inserção. microfone e sonda, do ganho de inserção. Acho que agora a gente vai se sentir um pouquinho mais familiar. Para os fonoaudiólogos que estão nos assistindo, e é um grupo grande dentro do nosso grupo de pós-graduação, curtiu, adorou, porque conheceu ainda mais a fundo assim, os detalhes da adaptação. E, cara, fantástico. E eu adorei você ter falado assim, aquele paciente nosso lá, o segundo, eu colocaria um aparelho auditivo na orelha direita. Ô, Bruna, eu também. Eu também. Ufa! E ele precisa, sim, de um aparelho auditivo. E um paciente com perda auditiva a partir de 2 kHz, eu achei legal que você depois ficou reforçando o porquê que faz diferença. Porque, principalmente porque aquela é a melhor orelha, é aquela orelha que vai permitir que o paciente ele ganhe em discriminação, compreensão. Então, se a gente precisa, e a gente pode melhorar. Então, por que não? Não é? Com certeza. Meus parabéns, tá bom? Olha, Obrigada. eu vou ler aqui a nossa caixa de mensagens, que a gente Tem sempre bastante tem. mensagem. A gente Não sei se sempre alguém tem tem. alguma dúvida. Estou à Isso. Se disposição. Eu alguém deixei aqui meus tiver, contatos, fiquem à vontade. se alguém tiver alguma dúvida, simplesmente abre o microfone e pode fazer a pergunta diretamente para a professora Bruna. Olha, tá todo mundo aqui te parabenizando, abri aqui o chat, todo mundo dizendo que a aula foi muito didática, muito completa, foi uma aula excelente, realmente foi muito boa. A Luciana Palmer, eu vou ler para você o comentário dela. Puxando um pouco a sardinha para o meu lado, só lembro de acrescentar a importância do psicólogo no Certeza. sucesso da adaptação, e eu concordo com ela. E acho que não é Perfeito. puxar a sardinha para o lado dela, não. É aproveitar esse canal do grupo de pesquisa e pós-graduação para ensinar para todos, médicos, otorrinos e fonoaudiólogos, a importância do acompanhamento psicológico na reabilitação auditiva dos nossos pacientes, não só dos idosos, mas também das crianças. E, doutor, eu Ajudar acho o que paciente a estar bem com sua condição de deficiente vai ajudá-lo a aceitar mais facilmente os aparelhos de amplificação sonora individual. Concordo, Luciano? Fernanda quer te fazer uma pergunta, o Bruno. até reforçando o que que a Luciana escreveu, doutor, a gente ter o apoio da psicóloga nessa hora das expectativas que o paciente tem também são muito importantes. Porque o paciente acredita que ele vai ter que usar, e muitos acham feio, né? Só quem acha aparelho auditivo bonito é fonoaudiólogo. Usa aquela coisa feia na orelha, escuta coisas às vezes que ele não quer escutar, mas que é normal. Então a moto faz barulho, tudo faz barulho, o ar-condicionado faz barulho e faz mesmo. Quem tem audição normal tem que conviver com isso. E ele tem expectativas às vezes irreais. E eu brinco assim, ó, que a gente, como fonoaudiólogo, a gente não tem o pé na psicologia, a gente precisa ter, e a gente tem o apoio da Luciana, então tá incrível. Pois é. Ô, Bruna, antes de ir para a pergunta da Fernanda, que eu quero que a Fernanda abra o microfone e pergunte, eu queria mostrar
um videozinho rápido de uma paciente muito querida minha, que fala um pouquinho do que a Luciana acabou de dizer, da importância do paciente entender que não é vergonha ser reabilitado, e que ele tem que se entender e se enxergar como um deficiente auditivo e encarar e buscar reabilitação auditiva de corpo e alma, sem vergonha. Para de compartilhar a tua tela, eu vou tentar compartilhar a minha. Vamos ver se eu consigo aqui. Liga o áudio, doutor falando. Eu vou tentar aqui compartilhar aqui do meu... Vocês estão me ouvindo? Sim, doutor falando. Vamos ver se eu consigo agora. Minha tela está sendo compartilhada? Não. Não. Acho que... Fernanda, vai fazendo a sua pergunta. Oi, doutor Faís. Oi, pessoal. Boa noite. Eu posso fazer Vai fazendo no fone? Por favor, vai fazendo a sua pergunta aí, Fernanda. Tá bom. Primeiramente, parabéns, Bruna, pela aula. Excelente. Obrigada. Nós, como sempre, super fantástica, didática, muito legal. Eu vou fazer uma pergunta mais voltada para a área da terapia, tá? Falando como reabilitação auditiva. Bruna, para ver se você pode nos ajudar. Muitas vezes não, já atendemos muitos pacientes, que às vezes são pacientes que têm uma perda auditiva não tão significativa, uma perda leve, perda moderada, até iniciando ali uma severa, que a gente sabe que com a protetização, com um aparelho muito bem adaptado, esse paciente pode ter um excelente acesso, um bom desempenho auditivo, só que tem pacientes que a gente sabe que não evolui, né? E a gente sempre fica ali da reabilitação pensando o que está acontecendo, o que a gente poderia fazer. Aí, pensando nesses pacientes, o que você sugere que a gente possa sempre estar assim, por a gente não ser da área da programação do aparelho auditivo, né, desses testes objetivos agora, que eu acho que super vai nos auxiliar. Como que você acha que a gente pode ter essa conduta com um profissional que faz a programação? O que a gente poderia pedir? O que a gente poderia orientar as famílias? Eu não sei se, falando assim, se teria obrigatoriedade de ter esses testes, né, na programação. Então, eu estou fazendo uma pergunta bem leiga, assim, para você nos ajudar mesmo na parte da terapia, no acompanhamento desses pacientes, por favor. Hoje, Fê, na maioria das empresas já possuem o equipamento. Então, assim, são poucos que não têm. Acho que vale a solicitação de uma avaliação objetiva do aparelho, como se elas pedissem uma avaliação de linguagem para vocês. Então, as fonoaudiólogas são habilitadas a fazer, habilitadas a terem esse protocolo de avaliação, até porque algumas lojas, e assim, falando até dos parceiros ali que estavam na divulgação da aula, são parceiros que possuem o equipamento e fazem isso de forma muito objetiva. As principais marcas fazem. E isso precisa vir por escrito para vocês. Hoje existem equipamentos que até podem mandar para você qual é o acesso que essa criança tem para alguns sons, como os sons do Ling, como os fricativos. É possível fazer isso dentro do equipamento. O que eu vejo? As fonoaudiólogas da empresa, elas têm um foco muito, muito pesado, né? Que é a venda ali, que é o quantitativo. E que isso fica em segundo plano, dentro do protocolo de atendimento para alguns lugares. Falando dos lugares que eu trabalhei, faz parte do protocolo de indicação, e a gente tem que fazer de forma muito forte isso. E outra coisa, então assim, a gente pode pedir para os serviços, mas a gente também pode pedir um serviço além da loja. Existem lugares particulares que hoje fazem isso para o paciente. Claro que quais vão ser os limitadores? Quando a gente traça um ganho de inserção, a ideia é que a gente saiba qual é a regra prescritiva que está estabelecida nesse aparelho, para que eu trace o target baseado na regra prescritiva.
Mas quem faz ganho de inserção com muita prática, ela olha o que veio de resposta do aparelho e ela sabe te dizer. Puxa, olha, Fê, esse paciente não está evoluindo porque ele está com uma NAU em L2, ele não tinha que estar adaptado dessa forma, porque tem desenho dessa regra, está com uma regra proprietária, tem o desenho dessa regra, a gente consegue ver ali pelas respostas. Então, tem serviços hoje, particulares, via convênio, que já fazem mensuração de microfone e sonda, mesmo não sendo dono do ajuste do aparelho. É possível tanto fazer REUR e REOR para saber se está escapando o som, está faltando o som, quanto traçar as medidas de microfone e sonda. Então, se a gente não tiver o suporte da loja, ou o paciente comprou em outro estado, que isso pode acontecer, né? O paciente comprou em outro lugar, veio de cidade longe, não tem como refazer, a gente pode se lançar a mão de enviar isso para algum outro lugar, que tenha o serviço de mensuração com microfone e sonda. E aí o relatório vai vir para você basicamente do que ele encontrou. Claro que a família é orientada, eu geralmente converso e falo, ó, tá faltando som, esse aparelho precisa ir para o reparo, que também é uma coisa que dá para se fazer, a gente consegue pelo test box, e aí raramente as empresas de loja de aparelho têm, isso é geralmente em outros serviços clínicos, a gente consegue avaliar o aparelho, pegar a ficha técnica ali do aparelho que a gente conseguir pela internet, que isso é muito fácil de ter acesso, e avaliar esse aparelho, porque às vezes o problema está no aparelho, não em si na regulagem. Então, tudo isso é possível. Eu encurtei a aula, porque imaginei que era muito conteúdo, mas assim, dependendo do equipamento de mensuração com microfone e sonda, eu tenho um mundo de coisas a serem feitas. Eu posso avaliar um gerador de som para zumbido, eu posso avaliar um redutor de ruído se está funcionando, um microfone direcional, eu posso avaliar uma prótese ósseo-ancorada, eu posso avaliar um microfone remoto, ou seja, eu tenho tanta coisa que a gente pode fazer. Eu brinco assim, se um dia eu tivesse uma sala e um monte de paciente, eu ia fazer só isso, forever. Porque a gente tem tanta coisa para aprender com isso, fazer comparativos realmente com exames objetivos. Quem me garante que está tudo certo com esse paciente se eu não mensurar? Né? Então, a gente já está num momento de pensar assim, ó, por que as pessoas não estão fazendo? Facilita demais, facilita retorno. As lojas precisam entender que pacientes mensurados, protetizados com excelência, com padrão ouro, eles vão voltar muito menos, vão abrir muito mais espaço para pacientes novos, vão indicar muito melhor, vão se desenvolver muito melhor na terapia. Então, a gente já está num outro caminho, né, buscando realmente essa excelência. Mas eu acho que é isso, Fê, a gente tem caminhos a seguir, tá? Bruna, então, ó, eu estou aqui anotando tudo que a gente tem que fazer. Então, eu preciso pedir para esse paciente uma avaliação com microfone sonda. Uma avaliação, por exemplo, com microfone sonda e os acessos à fala. SI, você pode até pôr entre parênteses, para a pessoa entender o que você quer. Fê, descreve que você quer para sons fracos, médios e fortes e saída, para não te mandarem um relatório meia boca. Tá. E aí, por exemplo, vamos supor que eu tenho um paciente que comprou o aparelho em uma loja e nessa loja não tem essa medida objetiva e eu pedi para outra loja, e se eu mandar esse relatório para onde foi a programação, isso eticamente eu consigo. Porque eu estou perguntando realmente isso porque eu não sei como conduzir nessa parte da loja. Eu vou te dizer assim, acho que não depende nem da loja, depende do fonoaudiólogo. Porque o fonoaudiólogo que estiver aberto a conversar contigo sobre o que está faltando, ele tem que saber ler uma avaliação de microfone sonda. E aí que está o limitador. Como a mão de obra na loja geralmente são pessoas com menos tempo de formação, vamos dizer assim, né? Porque é uma rotatividade muito grande que tem, a gente corre o risco dessa pessoa que for ler não saber o que ela está lendo. Aí a gente vai ter que lançar a mão de conversar com alguém que realmente saiba o que está vendo. Mas é possível sim, não existe um problema nisso, porque eu estou fazendo um exame assim como um ganho funcional. Eu não vou mexer na programação do aparelho, o que eu vou fazer é mensurar. Eu vou abrir, fechar a gaveta de bateria, mensurar ali com o aplicativo do paciente se ele tiver outros programas, por exemplo, mas eu não vou mexer na programação. Então, não existe nenhuma invasão a título de garantia, a título de reparo, de manutenção do aparelho. Então, deve existir essa conversa e espero como fonoaudióloga, porque se eu estivesse na posição de fonoaudióloga da loja e você me ligasse com um ganho de inserção que não estivesse bom, a única coisa que eu iria querer era resolver, para que você ficasse bem e meu paciente também. Mas depende muito do fonoaudiólogo, já tive fonoaudiólogos que assim, ó,
faça o seu diagnóstico que eu sei o que eu estou fazendo com o meu aparelho. E eu falei, não sabe porque o meu diagnóstico diz que o aparelho está mal regulado. Então, a gente vai precisar conversar de outra forma. Porque existe isso. Porque aí é pessoas, né, Fê? A gente pode lidar com pessoas de qualquer forma. Não, ótimo, anotei, a gente anotou aqui, porque a gente, da parte da reabilitação, a gente sempre fica ali virando o paciente de cabeça para baixo para tentar entender o que está acontecendo. Claro que tem muitas variáveis envolvidas, mas a medida objetiva, eu acho que vai nos guiar para O que realmente puder ser mostrar se ele tem objetivo para acesso para a gente terapia, melhor, continuar. né? Eu tenho um contato super bom com a Tati, que a Tati está até aqui me assistindo, muito obrigada, a Tati de Peron, e ela tem essa veia da parte terapêutica, e eu sempre troco muitas figurinhas com ela, porque às vezes eu posso achar que está tudo muito maravilhoso no ganho de inserção, mas eu quero ver na prática, né? Lembra que eu falei do ganho funcional? Ele não é totalmente exímio de ser feito, porque a medida de eletroacústica, que é o ganho de inserção, não me diz tudo. Ela me diz o quanto eu estou oferecendo para aquela cóclea. Além dali, eu vou precisar do comportamental. Então, ter esse apoio da parte terapêutica é fundamental, porque a gente tem um convívio mesmo, né? De dizer, puxa, olha, essa criança está com esse mapa de aquisição. Está faltando isso. Como que eu faço? Né? Então, vamos criar uma programação, vamos mexer um pouquinho nos agudos, vamos trocar de aparelho, vamos trocar de molde. Essa conversa é muito boa com a parte terapêutica. E que falta, eu sinto que falta isso em Brasília hoje. Alguém que converse de forma objetiva com o aparelho auditivo. Como eu disse, hoje, ainda hoje a gente tem que lidar com aparelhos auditivos que eu tenho que perguntar para o meu paciente que tem perda de 30 anos se ele está me escutando bem. Ele não sabe o que é o padrão bom. E eu não sei qual é o padrão bom para ele. Eu sei o que é preconizado a título de volume, né, de regra. Olha, regra prescritiva que eu espero que o senhor fique bem é essa. Vamos trabalhar dentro disso, que vai te oferecer tudo. Talvez seja demais, eu vou baixar um pouquinho, no máximo lá até os -10, ou vou aumentar um pouquinho até no máximo os +10. E eu vou trabalhar dentro dessa margem para que lá na reabilitação ele fique bem, ele atinja os objetivos. Bruna, eu acho que a Tatiana quer fazer um comentário. Tatiana, fica à vontade. Pode abrir o teu microfone. Não, eu só dei um tchauzinho, porque ela falou que eu estava dei um tchauzinho, só usando as ferramentas aqui do Zoom. Então, tchauzinho para você também. Ó, eu vou mostrar, quando eu tiver com o meu computador, eu vou mostrar o vídeo, mas eu achei bacana a Luciana Palmer falar a questão psicológica da reabilitação auditiva, porque eu acho que é mais ou menos por aí também. O paciente é o ponto central. Então, se o paciente ele deixa de lado aquela posição de envergonhado, de deprimido, porque ele tem perda de audição, e ele passa a ser uma pessoa que tem orgulho de ser a pessoa especial que ela é, mesmo tendo a perda auditiva e sabendo que tendo perda auditiva ela pode ser reabilitada e ele vai buscar a reabilitação e vai seguir em frente, acho que esse é o segredo do sucesso. E aí tem uma pacientezinha de 11 anos que recentemente a gente reabilitou e ela fez um vídeo, cara, surpreendentemente, porque era toda vaidosa, falando que a gente tem que amar quem a gente é e que a perda auditiva não é um desmérito para ninguém. E que ela tem que encarar, e ela está muito feliz, e ela pega o aparelhinho, bota na orelha dela e fala, agora que eu estou mais feliz ainda, e eu estou mais bonita ainda. Ela fala desse jeito. E aí eu, depois, numa outra oportunidade, vou mostrar para vocês. Tá até lá no Instagram, eu postei o videozinho dela. Então, se ninguém mais tem nenhuma pergunta ou comentário para fazer para o nosso palestrante da reunião científica de hoje, então eu vou mandar para você agora, viu, Laura? Eu mandei para a Bruna, mas eu acho que a Bruna não deve ter o WhatsApp integrado aí no laptop dela. Vou mandar aqui, quer ver? Ok. Vou mandar para você. Tão bonitinho, acho que vale a pena esse esforço todo. Só um minutinho, tá, pessoal? O doutor Faís vai me encaminhar o arquivo, vou compartilhar a tela. Você está com o WhatsApp aberto, Laura? Estou mandando para o teu WhatsApp. Já está no teu WhatsApp. Doutor Faís, ou da Capitão Sofia?
Essa mesmo. É o do Instagram? Você consegue? Eu estou mandando ele para... Vendo aqui, Laura, que está enviando. Eu já cliquei para enviar e... Aí, você consegue? É esse daqui? Esse mesmo. Bota aí o áudio. Isso. Hugo tem uma pergunta. Pode ir, Hugo. Pergunta aí enquanto a gente está... Não está sendo áudio não, Lucas. Quando De novo. aqui um Doutor vídeo... Faísc. Alô? Oi, doutor Faísc? Oi, Hugo. Oi, é só para Boa elogiar... noite, Hugo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. É só para elogiar a fala da Bruna, porque Bruna é uma profissional excelente e a aula foi maravilhosa, né? Foi E aí maravilhoso. abre espaço também para a gente discutir os guidelines, que são padrão ouro também para proteção infantil. Porque a gente ainda vê, né, alguns erros primários acontecendo na área e tipo, é como a Bruna falou, pacientes ficam por 30 anos com um padrão de ouvir que ele não sabe se é bom ou não, né? E isso a gente começa já lá na infância. Então, de repente, para a reunião científica, a gente abrir um espaço em alguma reunião para a gente discutir esses guidelines que existem. Então, Hugo, que boa ideia. Você pode fazer a apresentação desse guideline na próxima quarta? Eita! Espera, doutor Faísc, vamos calma. Mas é porque nas quartas eu supervisiono no estágio, mas Tá. Eu lhe digo uma quarta que eu consegui me organizar, e aí eu faço. Tá bom. Tá bom, então, obrigado. você prepara um guideline desse que eu me interessei. Eu estou super interessado. Ótimo. Perfeito. E aí você podia dar uma aula sobre esse guideline. Posso sim. Pode deixar que eu preparo. Combinado. Obrigado. Só um minutinho, pessoal. Vou colocar o vídeo agora. Me dá um segundinho, que eu tô baixando aqui. Quem me acompanha sabe que há algum tempo eu ando fazendo consultas com otorrino e fazendo vários exames de audiometria. Meus pais notavam que eu assistia TV muito alto, muitas vezes eu não escutava eles, e aí eu tinha que perguntar: o que você falou, mamãe? Eu não escutei. E aí, depois de muitos exames de audiometria, genética, sangue, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Tchananã! Eu estou com perda de audição leve, bilateral nos dois lados. E eu tô fazendo reabilitação com aparelhos auditivos. Eu tô fazendo aqui mesmo para falar para vocês o quanto é importante ir ao médico, no otorrino, prestar atenção no volume que você fala, no volume da televisão. E se precisar fazer a reabilitação com aparelho auditivo, faz. É isso, gente. Eu continuo linda, porém com um ouvido biônico demais. E é isso, se você tem alguma deficiência física, uma doença que deixou marcas no seu corpo, não fique triste. O importante é cuidar, tratar e ser feliz. É isso aí, pessoal. Eu queria que vocês vissem esse vídeo, que eu acho que fala um pouquinho sobre o que a Bruna palestrou brilhantemente e o que a Luciana, psicóloga, comentou. Acho que o paciente ele desejar ser reabilitado é um ponto fundamental, não é? O que vocês acham? Eu queria, então, agradecer a presença de todos, mais uma vez agradecer a brilhante palestra da Bruna e convidar todos vocês para a nossa próxima reunião científica, quarta-feira que vem, às 19 horas. Um bom descanso a todos. Muito obrigado, Laura. Por nada, doutor. Tenham todos uma boa noite de descanso. Obrigado.